Apocalipse. Este livro desvenda alguns dos acontecimentos futuros que brevemente se darão na vinda de Jesus Cristo. Deus permitiu que ele, numa visão, revelasse estas coisas ao seu servo João, e então um anjo foi enviado do céu para explicar o significado da visão. João pôs tudo escrito, as palavras de Deus e de Jesus Cristo, e tudo o que ele ouviu e viu. Se você ler essa profecia em voz alta para a igreja, receberá do Senhor uma bênção especial. Aqueles que ouvirem a sua leitura e fizerem o que diz também serão abençoados, pois está próximo o tempo quando todas estas coisas se cumprirão. De João para as 7 igrejas da Turquia. Queridos amigos, que vocês tenham graça e paz de Deus, que é, que era e que virá, e do Espírito de 7 aspectos que se acha diante do trono dele, e de Jesus Cristo, que revela fielmente toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro a se levantar da morte para não morrer, mas ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Todo louvor a ele, que nos ama sempre e que nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória eterna, ele reina para sempre. Amém. Vejam, ele vem chegando, rodeado de nuvens, e todo olho o verá, incluindo-se aqueles que o transpassaram, e as nações se lamentarão de tristeza e de terror quando ele vier. Sim, amém, que assim seja. Eu sou o A e o Z, o princípio e o fim de todas as coisas, diz Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era e que virá outra vez. Sou eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento por causa do Senhor, quem lhes está escrevendo esta carta. Eu também tenho participado da perseverança que Jesus concede, e nós participaremos do reino dele. Eu estava na ilha de Patmos, desterrado ali por pregar a palavra de Deus e por contar o que sabia a respeito de Jesus Cristo. Era o dia do Senhor e eu estava adorando, quando subitamente ouvi uma forte voz atrás de mim. Era uma voz que soava como um toque de trombeta, dizendo: Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último. E então eu o ouvi dizer: Ponha por escrito tudo o que você vê e mande a sua carta às 7 igrejas da Turquia, a igreja de Efeso, a de Esmirna e as de Pegamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem estava falando, ali atrás de mim estavam 7 castiçais de ouro. E entre eles achava-se alguém que parecia Jesus, que se chamava a si mesmo o Filho do Homem, vestido de um manto comprido e com o peito atado com uma faixa de ouro. O cabelo dele era branco como a lã ou a neve, e os olhos penetravam como labaredas de fogo. Os pés rebrilhavam como bronze polido, e a voz ressoava como as ondas da praia. Ele segurava na mão direita 7 estrelas, e na boca uma afiada espada de 2 gumes, e o rosto dele brilhava como a força do sol no esplendor sem nuvens. E quando eu o vi, caí aos pés dele como morto. Porém, ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: Não tenha medo. Embora eu seja o primeiro e o último, o vivente que morreu, que agora está vivo para sempre, que tem as chaves do inferno e da morte, não tenha medo. Ponha por escrito o que você acaba de ver e o que brevemente lhe será mostrado. Este é o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os líderes das 7 igrejas e os 7 castiçais são as próprias igrejas. Escreva uma carta ao líder da igreja em Efeso e diga-lhe isto. Escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que caminha entre as igrejas e sustenta os líderes dela na sua mão direita. Ele diz a você: Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança.
Sei que você não tolera o pecado entre os membros da sua igreja e que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu como eles mentem. Você tem sofrido por mim com perseverança e sem desistir. Todavia, há uma coisa errada. Você não me ama como no princípio. Pense naqueles tempos do seu primeiro amor. Como está diferente agora? E volte-se para mim outra vez e trabalhe como fazia antes. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele entre as igrejas. Porém, há isto de bom a seu respeito. Você detesta as obras dos devassos nicolaítas, tal como eu detesto. Que essa mensagem penetre nos ouvidos de todo aquele que ouve o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos que forem vitoriosos, eu darei do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao líder da igreja em Esmirna, escreva esta carta. Esta mensagem vem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e depois voltou à vida. Eu sei quanto você sofre pelo Senhor, e sei tudo a respeito da sua pobreza, mas você tem riquezas celestiais. Conheço a calúnia daqueles que se opõem a você, que dizem que são judeus, os filhos de Deus, mas não são, porque sustentam a causa de Satanás. Deixe de ter medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, um futuro glorioso e sem fim. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aquele que for vitorioso não será prejudicado pela segunda morte. Escreva esta carta ao líder da igreja em Pegarmo. Esta mensagem vem daquele que empunha a afiada espada de 2 gumes. Eu estou bem ciente de que você mora na cidade onde está o trono de Satanás, no centro da adoração a ele, e apesar disso tem permanecido fiel a mim e recusou negar-me, mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi martirizado entre vocês pelos devotos de Satanás. Todavia, eu tenho umas poucas coisas contra você. Você tolera no seu meio alguns que procedem como fez Balaão, quando ensinou Balaque a destruir o povo de Israel, envolvendo-o em pecados sexuais e estimulando-o a ir às festas de ídolos. Sim, existem alguns desses mesmos seguidores de Balaão entre vocês. Mude a sua mente e a sua atitude. Caso contrário, eu virei a você subitamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Que cada um que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Todo aquele que for vitorioso comerá do maná escondido, a nutrição secreta do céu. E a cada um eu darei uma pedra branca, e na pedra estará gravado um nome novo que ninguém mais conhece a não ser aquele que a recebe. Escreva esta carta ao líder da igreja em Tiatira. Esta é uma mensagem que vem do Filho de Deus, cujos olhos penetram como labaredas de fogo, cujos pés são como o bronze resplandecente. Eu estou ciente de todas as suas boas obras, sua generosidade com os pobres, suas dádivas e o seu serviço a eles. Conheço também o seu amor, a sua fé e a sua paciência, e observo o seu constante progresso em todas as coisas. Todavia, tenho contra vocês o seguinte: você está permitindo aquela mulher, Jezabel, que se chama a si mesma de profetisa, ensinar aos meus servos que o pecado do sexo não é questão grave. Ela os instiga a praticar a imoralidade e a comer carne que foi sacrificada aos ídolos. Eu dei tempo a ela para mudar sua mente e atitude, porém ela recusou. Agora preste atenção ao que estou dizendo. Eu a prostrarei doente numa cama, numa tremenda aflição, juntamente com todos os seus seguidores imorais.
a menos que eles se voltem para mim novamente, arrependidos do seu pecado com ela. E ferirei de morte os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda profundamente o coração e a mente dos homens. Eu darei a cada um de vocês aquilo que merecer. E quanto aos restantes de vocês de Tiatira que não seguiram este falso ensino, verdades mais profundas, como eles as chamam, profundeza de Satanás, na verdade, não pedirei de vocês mais nada além do que já pedi. Tão somente segure com firmeza o que vocês têm, até que eu vá. A cada um que vencer, que até o fim continuar fazendo as coisas que me agradam, eu darei poder sobre as nações. Vocês as governarão com uma vara de ferro, tal como o meu pai me deu autoridade de governá-las. Elas serão esmigalhadas como um vaso de barro, quando é quebrado em pedaços pequeninos. Eu darei a vocês a estrela da manhã, que todos aqueles que podem ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao líder da igreja em Sardes, escreva esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que tem o divino espírito dos 7 aspectos e as 7 estrelas. Eu conheço a sua fama de igreja viva e ativa, mas você está morta. Portanto, acorde. Fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não o fizer, eu virei subitamente a você, sem ser esperado, como ladrão, e o castigarei. Todavia, mesmo aí em Sardes, alguns não mancharam suas roupas com a imundície do mundo. Eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida. E sim anunciarei diante do meu Pai e dos seus anjos que esse me pertence. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Escreva esta carta ao líder da igreja em Filadélfia. Esta mensagem é enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. Eu o conheço bem. Você não é forte, mas tem procurado obedecer e não tem negado o meu nome. Portanto, eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Note isto. Eu obrigarei todos aqueles que sustentam as causas de Satanás, enquanto afirmam que são meus, porém não são. Eles estão mentindo. A caírem aos seus pés e reconhecerem que é você aquele que eu amo. Pelo fato de que você me obedeceu com perseverança, apesar da perseguição. Eu o protegerei do tempo do grande sofrimento e tentação que virá sobre o mundo para pôr à prova cada um dos que estão vivos. Atenção, eu volto logo. Sustente firmemente a pouca força que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quanto àquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele estará firme e não sairá mais, e eu escreverei nele o nome do meu Deus, e será cidadão na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do meu Deus, e terá o meu novo nome gravado nele. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Escreva esta carta ao líder da igreja de Laodiceia. Esta mensagem vem daquele que permanece firme, a testemunha fiel e verdadeira, de tudo o que é, ou foi, ou será em qualquer tempo, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu o conheço bem. Você nem é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu o cuspirei para fora da minha boca.
Você diz: eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa nenhuma. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para que não fique nu e envergonhado. E que obtenha de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Eu corrijo e castigo constantemente todo aquele a quem amo. Portanto, devo castigá-lo, a menos que você abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém me ouvir chamá-lo e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. E permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado, no meu trono, tal como eu ocupei o meu lugar com o meu Pai no trono dele, quando me tornei vencedor. Que aqueles que podem ouvir, ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes, que soara como um poderoso toque de trombeta, falou comigo e disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer no futuro. E no mesmo instante eu estava em espírito, lá no céu, e vi que coisa gloriosa, um trono e alguém sentado nele. Grandes jorros de luz faiscavam desse alguém, como de um diamante resplandecente, ou de um rubim cintilante, e um arco-íris fulgurante, como uma esmeralda envolvia o trono dele. Este trono era rodeado por 24 tronos menores, com 24 anciãos sentados neles. Todos estavam vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos e trovões, e havia vozes nos trovões. Bem em frente do trono dele havia 7 lâmpadas acesas, representando o divino espírito de 7 aspectos. Diante do trono achava-se estendido um brilhante mar de cristal. Nos 4 lados do trono estavam 4 seres viventes, pontilhados de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres viventes tinha a forma de um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha o rosto de um homem. E o quarto tinha a forma de uma águia, com as asas abertas, como se estivesse voando. Cada um destes seres viventes tinha 6 asas, e a parte central das asas deles estava coberta de olhos. Um dia atrás do outro e uma noite atrás da outra, eles viviam dizendo: Santo, 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 Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que virá. E quando os seres viventes deram glória e honra e agradecimentos ao que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciãos caíram diante dele e o adoraram, aquele que vive eternamente, e depositaram suas coroas diante do trono, cantando: Ó Senhor, digno é de receber a glória e a honra e o poder, porque o Senhor criou todas as coisas. Elas foram criadas e chamadas à existência por um ato da sua vontade. E vi um rolo de pergaminho na mão direita do que estava sentado no trono. E o rolo achava-se escrito por dentro e por fora, e estava fechado com 7 lacres. Um anjo poderoso, com uma forte voz, estava gritando esta pergunta: Quem é digno de quebrar os lacres destes rolos e abri-lo? Mas ninguém, em todo o céu, nem na terra toda, nem dentre os mortos, tinha permissão para abrir e ler o rolo. Então eu chorava desalentado, porque ninguém, em parte alguma, era digno. Ninguém podia contar-nos o que o rolo dizia. Porém, um dos 24 anciãos me disse: Pare de chorar, porque, olhe, o leão da tribo de Judá
A raiz de Davi venceu e mostrou que é digno de abrir o rolo e quebrar os 7 lacres. Eu olhei e vi ali um cordeiro de pé diante dos 24 anciãos, na frente do trono e dos seres viventes, e no cordeiro havia feridas fluentes e haviam causado a morte. Tinha 7 chifres e 7 olhos, e representa o divino espírito dos 7 aspectos, enviado a todas as partes do mundo. Ele deu um passo à frente e recebeu o rolo da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele recebeu o rolo, os 24 anciãos caíram diante do cordeiro, cada um com uma harpa e com taças cheias de incenso, as orações do povo de Deus. Eles cantavam-lhe um hino novo, com estas palavras: Digno é de receber o rolo de pergaminho e quebrar os seus lacres e abri-lo, porque foi morto e o seu sangue comprou gente de todas as nações como dádivas a Deus. E os reuniu no reino e os fez sacerdotes do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, na minha visão, eu ouvi o cântico de milhões de anjos que rodeavam o trono e os seres viventes e os anciãos. Digno é o Cordeiro, eles cantavam bem alto. O Cordeiro que foi morto, ele é digno de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. E então ouvi cada um do céu e da terra, e dentre os mortos debaixo da terra, e no mar, exclamando: A bênção, e a honra, e a glória, e o poder pertencem àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro para todo o sempre. E os 4 seres viventes ficavam dizendo: Amém! E os 24 anciãos caíam por terra e o adoravam. Enquanto eu observava, o cordeiro quebrou o primeiro lacre e começou a abrir o rolo. Então um dos 4 seres viventes, como uma voz que soava como o trovão, disse: Venha! Olhei e ali na minha frente estava um cavalo branco. Aquele que o montava levava um arco e puseram-lhe uma coroa na cabeça. Ele saiu cavalgando para vencer em muitas batalhas e ganhar a guerra. Então ele abriu o rolo até o segundo lacre e também o quebrou. E ouviu o segundo ser vivente dizer: Venha! Desta vez surgiu um cavalo vermelho. Ao que o montava foi dada uma espada comprida e a autoridade de tirar a paz e trazer a anarquia para a terra. E apareceu guerra e matança por toda parte. Quando ele quebrou o terceiro lacre, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! E vi um cavalo negro com aquele que o montava segurando uma balança na mão. E uma voz que vinha dentre os 4 seres viventes disse: Só 1 quilo de trigo por 1 denário, ou 3 quilos de cevada, mas não há azeite de oliva, nem vinho. E quando foi aberto o 4º lacre, ouvi o 4º ser vivente dizer: Venha! E agora vi um cavalo amarelo, e o nome daquele que o montava era Morte. E seguia atrás dele outro cavalo, e o nome do que montava neste era Inferno. Eles receberam domínio sobre a 4ª parte da terra, para matar com a guerra, a fome, a doença e os animais selvagens. E quando ele quebrou o 5º lacre, vi um altar, e debaixo dele todas as almas dos que haviam sido martirizados por pregarem a palavra de Deus e por serem fiéis em seu testemunho. Eles clamavam em voz alta ao Senhor e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo ainda vai passar antes que o Senhor julgue os povos da terra aquilo que eles fizeram conosco? Quando vingará o nosso sangue contra aqueles que moram na terra? E foi entregue um manto branco a cada um deles. Eles disseram que descansassem mais um pouco, até que os outros irmãos deles, conservos em Jesus, sofressem o martírio na terra e se unissem a eles. Eu estava contemplando quando ele quebrou o 6º lacre, e houve um grande terremoto, e o sol ficou escuro como um pano negro,
e a lua ficou da cor de sangue. Então parecia que as estrelas do céu estavam caindo na terra, tal como frutos verdes das figueiras abaladas por ventos fortes. E o céu estrelado desapareceu, como se tivesse sido enrolado à maneira de um rolo de pergaminho e tirado dali. E cada montanha e cada ilha foi sacudida e saiu do seu lugar. Os reis da terra e os líderes do mundo e os ricos e os oficiais militares de alta graduação e todos os homens grandes e pequenos, escravos e livres, escondiam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas e gritavam às montanhas que os esmagassem. Caiam em cima de nós! Suplicavam eles, e esconda-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Porque o grande dia da sua ira chegou, e quem pode sobreviver a ele? Então vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem, de modo que nenhuma folha se movia nas árvores, e o oceano ficou liso como vidro. E vi outro anjo que vinha do leste, trazendo o grande sinete do Deus vivente, e gritou para aqueles 4 anjos que haviam recebido poder para fazer mal à terra e ao mar: escutem, não façam nada ainda, nem o mal, nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até que tenhamos posto a marca de Deus nas testas dos servos dele. Enquanto foi posta esta marca, eu ouvi o número. Eram 144.000 das 12 tribos de Israel, conforme a lista abaixo. Judá, 12.000, Ruben, 12.000, Gade, 12.000, Azé, 12.000, Naftali, 12.000, Manassés, 12.000, Simeão, 12.000, Levi, 12.000, Issacar, 12.000, Zebulon, 12.000, José, 12.000, Benjamim, 12.000. Depois disto, eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações e províncias e línguas, que estavam na frente do trono e diante do cordeiro, vestida de branco, com folhas de palmeiras nas mãos. E estavam gritando com um grande clamor: a salvação vem do nosso Deus, que está no trono, e do cordeiro. E nesse momento, todos os anjos estavam unindo-se ao redor dos anciãos e dos 4 seres viventes, e caindo com o rosto em terra diante do trono e adorando a Deus. Amém! Diziam eles. Bênção e glória e sabedoria e agradecimentos e honra e força e poder sejam ao nosso Deus para sempre e para sempre. Amém! Então um dos 24 anciãos me perguntou: você sabe quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vêm? Não sei, senhor, respondi. Diga-me, por favor. Estes são aqueles que saíram do grande sofrimento, disse ele. Lavaram seus mantos e os branquearam com o sangue do cordeiro. É por isso que estão aqui diante do trono de Deus, servindo-o de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará. Eles nunca mais terão fome, nem sede, e serão totalmente protegidos contra o calor escaldante do meio-dia. Porque o cordeiro que está diante do trono os pastoreará, e será o pastor deles, e os guiará às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas deles. Quando o cordeiro tinha quebrado o 7º lacre, houve silêncio pelo céu inteiro durante o que pareceu meia hora. E ouvi os 7 anjos que ficam diante de Deus, aos quais foram entregues 7 trombetas. Então veio um outro anjo com um incensário de ouro e colocou-se junto do altar, e lhe deram uma grande quantidade de incenso para que ele o misturasse com as orações do povo de Deus, para oferecer sobre o altar de ouro diante do trono. E do altar onde o anjo os havia derramado, subia para Deus o perfume do incenso misturado com as orações.
Nisso, o anjo encheu o incensário com fogo tirado do altar e o jogou para baixo, sobre a terra, e os trovões rugiam e retumbavam, os relâmpagos fuzilavam e houve um violento terremoto. Então os 7 anjos com as 7 trombetas prepararam-se para dar o seu potente toque. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram jogados sobre a terra fogo e uma chuva de pedras misturados com sangue. Uma terça parte da terra pegou fogo, de maneira que uma terça parte das árvores foi queimada e toda a erva verde. Depois, o segundo anjo tocou sua trombeta e o que parecia uma enorme montanha em fogo foi jogado no mar, destruindo uma terça parte de todos os navios, e uma terça parte do mar ficou vermelha como sangue, e morreu uma terça parte dos peixes. O terceiro anjo tocou, e uma grande estrela flamejante caiu do céu em cima de uma terça parte dos rios e das fontes. A estrela foi chamada a amargura, porque ela envenenou uma terça parte de toda a água da terra, e morreu muita gente. O quarto anjo tocou sua trombeta, e imediatamente a terça parte do sol, da lua e das estrelas foi ferida, e escureceu. Deste modo, a luz do dia diminuiu numa terça parte, e a escuridão da noite cresceu. Enquanto eu estava contemplando, vi uma águia sozinha voando pelos céus e gritava em alta voz: Ai, ai, ai do povo da terra, por causa das terríveis coisas que brevemente acontecerão, quando os 3 anjos restantes tocarem suas trombetas. Nisso, o quinto anjo tocou sua trombeta, e eu vi um que caiu do céu na terra, e foi-lhe entregue a chave do abismo insondável. Quando ele o abriu, saiu fumaça como se fosse de uma imensa fornalha, e o sol e o ar ficaram escurecidos pela fumaça. Então saíram gafanhotos da fumaça e desceram sobre a terra, e foi-lhes dado poder para ferroar como escorpiões. Foi-lhes dito que não prejudicassem a erva, nem as plantas, nem as árvores, mas sim que atacassem as pessoas que não tivessem a marca de Deus na testa. Eles não deviam matá-las, e sim torturar durante 5 meses, com sofrimento semelhante à dor da ferroada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão matar-se, mas não poderão fazê-lo. A morte não virá. Suspirarão por morrer, mas a morte fugirá. Os gafanhotos pareciam cavalos armados para a batalha. Tinham na cabeça o que pareciam coroas de ouro, e a cara deles parecia rostos de homens. O cabelo deles era comprido como o das mulheres, e os dentes eram de leão. Levavam couraças que pareciam feitas de ferro, e as asas deles roncavam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas com ferrão, como escorpiões, e o seu poder de ferir, dado a eles por 5 meses, estava na cauda. O rei deles é o príncipe do abismo insondável, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, e em português o Destruidor. Um terror termina aqui, porém há mais 2 que ainda vêm. O sexto anjo tocou sua trombeta, e eu ouvi uma voz falando dos 4 chifres do altar de ouro que está diante do trono de Deus, dizendo ao sexto anjo: Solte os 4 demônios poderosos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Estes tinham sido conservados de prontidão para aquele ano, mês, dia e hora, e então foram soltos para matar uma terça parte da humanidade toda. Eles dirigiam um exército de 200 milhões de guerreiros. Eu ouvi um anúncio de quantos havia. E vi os cavalos deles espalhados diante de mim. Na minha visão, os seus cavaleiros levavam couraças vermelhas, cor de fogo, embora algumas fossem azul celeste e outras amarelas.
As cabeças dos cavalos pareciam muito com as de leões, e das suas bocas saíam aos borbotões fumaça, fogo e enxofre incandescente, e mataram uma terça parte da humanidade inteira. O seu poder de matar não estava só na boca, mas também na cauda, porque suas caudas eram semelhantes a cabeças de serpentes que batiam e mordiam com feridas mortais. Mas os homens que foram deixados vivos depois destas pragas ainda recusaram adorar a Deus. Não quiseram deixar o seu culto aos demônios, nem seus ídolos feitos de ouro, prata, latão, pedra e madeira, que nem veem, nem ouvem, nem andam. Nem tampouco mudaram de opinião, nem de atitude a respeito de todos os seus assassinatos e atos de feitiçaria, das suas imoralidades e seus roubos. Então vi um outro anjo poderoso descendo do céu, rodeado por uma nuvem e com um arco-íris sobre a cabeça. O rosto dele brilhava como o sol, e os pés chamejavam como fogo, e segurava na mão um pequeno rolo de pergaminho aberto. Ele pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. E deu um grande brado. Foi como o rugido de um leão, e os 7 trovões ribombaram a sua resposta. Eu estava para escrever o que os trovões disseram, quando uma voz do céu me chamou. Não faça isso! As palavras deles não são para ser reveladas. Então o anjo poderoso que estava sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo que há nele, e a terra e tudo que nela tem, e o mar e tudo que nele habita, que não haveria mais demora, mas que quando o 7º anjo tocasse sua trombeta, então se cumpriria o plano encoberto de Deus, misterioso através dos tempos, desde quando foi anunciado pelos seus servos, os profetas. Nisso, a voz do céu falou novamente comigo. Vá receber do anjo poderoso que está ali sobre o mar e a terra o rolo de pergaminho aberto. Por isso eu me acheguei a ele e pedi-lhe que me desse o rolo. Pois não, tome-o e coma, disse ele. No princípio terá sabor de mel, mas quando você o engolir, vai fazer o seu estômago doer. Assim eu o recebi da mão dele e comi, e tal como ele havia falado, era doce na minha boca, mas me deu dor de estômago quando o engoli. Então ele me disse: Você deve profetizar mais tarde a respeito de muitos povos, nações, tribos e reis. Depois disto, deram-me uma vara de medir e me disseram que fosse medir o templo de Deus, incluindo-se o pátio inteiro, onde fica o altar, e contasse o número de adoradores. Mas não meça o pátio externo, disseram-me, porque ele foi entregue às nações. Elas espezinharão a cidade santa 42 meses. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, para profetizarem 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estes 2 profetas são as 2 oliveiras e 2 castiçais colocados diante do Deus de toda a terra. Todo aquele que tentar fazer-lhes mal, qualquer mal, será morto por jatos de fogo disparados de suas bocas. Eles têm poder de fechar os céus, para que não caia chuva nenhuma durante os 3 anos e meio que profetizarem, de transformar os rios e oceanos em sangue, e de enviar sobre a terra todas as espécies de pragas, tantas vezes quantas eles quiserem. Quando completarem os 3 anos e meio do seu testemunho solene, o tirano que sai do abismo insondável vai declarar guerra contra eles, vencer e matá-los. E por 3 dias e meio, os corpos deles ficarão expostos nas ruas de Jerusalém, a cidade convenientemente descrita como Sodoma ou Egito,
o mesmo lugar onde o Senhor deles foi crucificado. Ninguém terá licença para sepultá-los, e gente de muitas nações se amontoará em volta para ficar olhando para eles. E haverá um feriado mundial. As pessoas em todas as partes se alegrarão, trocarão presentes entre si e darão festas para comemorar a morte dos dois profetas que os haviam atormentado tanto. Mas depois de 3 dias e meio,